E a Fonte Nova, galera, recebeu agora uma roupagem diferente, umas iluminações de LED. A Fonte Nova tá cada vez mais linda e você vai ver a Fonte Nova aqui neste canal, aqui no Nerd Bahia. E Rogério Ceni tá, por aqui com a CBF. E, gente, Rogério Ceni tem razão, né? Tudo isso aqui no Nerd Bahia. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. E olha só a Fonte Nova, gente, agora com iluminação de LED. Essa iluminação que vai deixar a Fonte Nova cada vez mais bonita, principalmente nos jogos noturnos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, futebol baiano também, por que não? Quem sabe um dia Copa do Nordeste e, claro, Libertadores da América. A Fonte Nova, que é um dos estádios mais simpáticos, elegantes e bonitos do futebol brasileiro. Um estádio tradicionalíssimo, que já era tradicional no formato antigo, ou seja, na Fonte Nova antiga. Imagina essa agora, né? Depois dessa reforma aí, padrão FIFA, que vários estádios brasileiros tiveram a partir do momento que o Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014. Né? A Fonte Nova agora cada vez mais bonita e enchendo de orgulho o torcedor do Bahia. E por mais que a Fonte Nova não seja oficialmente pertencente ao Bahia, a Fonte Nova é um estádio do estado da Bahia. Querendo ou não, é impossível você não ligar a Fonte Nova ao Bahia, né? Quando você pensa em alguns estádios, você pensa no clube que mais esse estádio representa. Por exemplo, o Sport é a Ilha do Retiro, o Santa Cruz é o Arruda, o Náutico é os Aflitos. Só que a diferença é que esses três estádios são de propriedade desses três clubes. Mas existem estádios como o Maracanã. É impossível você não ligar ao Maracanã, à seleção brasileira e ao Flamengo. Tradicionalmente, o Flamengo foi quem mais mandou jogos no Maracanã, até porque o Botafogo tinha Caio Martins, o Fluminense tinha Laranjeiras e o Vasco tinha e tem São Januário, né? Apesar de que o Flamengo fez muitos jogos do Campeonato Carioca na Gávea, eu me lembro, tá? Tinha lá um estádiozinho para 6, 7, 8 mil pessoas. Eu me lembro de vários jogos do Flamengo no Campeonato Carioca lá atrás, que eram disputados na Gávea. Porque eram outros tempos, né, gente? Mas o Maracanã sempre foi muito ligado à equipe do Flamengo, né? E aí você tem também o Mineirão, que sempre foi muito ligado ao Cruzeiro e ao Atlético Mineiro. Você tem o Castelão, que é ligado ao Fortaleza e ao Ceará. Enfim, tem estádios que você olha assim e fala, não, você lembra de dois ou pelo menos um clube que aquele estádio representa ou aquele clube joga com frequência naquele estádio. Apesar de que hoje o Atlético Mineiro tem a Arena MRV, né? Quem está jogando no Mineirão realmente é o Cruzeiro, mas eu acho que deu para entender, né? É impossível você não ligar a Fonte Nova ao Bahia, né? Ao Esporte Clube Bahia. E Rogério Ceni, gente, pegou A com a CBF, viu? E aqui para nós, Rogério tem razão, meu amigo. Bavi no domingo e o Corinthians, que seria na quinta, agora na quarta. O quanto que essa mudança na data do jogo, da estreia do Brasileirão, impacta no planejamento? Nós tínhamos uma tabela quando saiu dia 28, depois marcaram o dia 29. Nós fizemos toda a logística para jogar em São Paulo no dia 29. Hotel reservado, tudo pronto. Aí, de repente, quando convém para alguns times, o interesse é mudado. Daí nós temos que começar a reservar tudo de novo para uma outra cidade, um novo hotel. Então, mostra que continua tudo na mesma, no sentido de organização, na parte do futebol, que manda quem pode mais ali. Tem um benefício de trocas, até de cidade, estádios, apesar de estar dentro do prazo, acho que estava dentro do prazo, mas você trocar um jogo de uma cidade, onde já está tudo reservado, é um pouco custoso. Diminuir um dia, lógico que muda um pouco o pensamento, sem dúvida, principalmente por se tratar de um começo de temporada, né? Se fosse mais para o meio da temporada, talvez menos. Então, nós passamos a pensar de uma maneira um pouco diferente. Pois é, então, a CBF não pode fazer o que quer, né? Eu acho que o Rogério Ceni tem total razão. Esse corte aí da coletiva de Rogério foi no pós-jogo da vitória, do triunfo do Bahia sobre a equipe do Barcelona de Ilhéus nesse último fim de semana, né? Bahia que está invicto no campeonato baiano, venceu todos os jogos, né? Se não me engano, o Bahia jogou 3 jogos em casa e um fora, mas o Bahia venceu todos os jogos. E, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu falei no vídeo de ontem de pós-jogo. Eu gostei do jogo ontem do Bahia, claro, quem vence por 5-1 tem mérito.
Mas aqui para nós, a gurizada deu um tchan a mais ao Bahia, tá? Os 3 primeiros jogos do Bahia, que jogou com a gurizada, com os meninos da base e mesclando ali alguns jogadores do profissional, gente, teve muito mais emoção, muito mais impacto. Na minha opinião, foi muito mais correria, foi muito melhor futebol, gente. É que o jogo desse último fim de semana mostrou um Bahia nitidamente superior ao Barcelona de Ilhéus, né? Foi assim. É lógico que o time titular do Bahia não dá para comparar com a base. Claro que não. Você já Everton Ribeiro, Jean Lucas, Juba, que golaço do Juba ontem, né? Aí você tem ali o Eric Pulga, porra, não dá para comparar. O time do Bahia, o Bahia tem um bom time, gente. Caio Alexandre e tudo mais. O Bahia tem um bom time. Mas apesar do triunfo de ontem ter sido por 5-1, eu senti o Bahia um pouco preguiçoso, um pouco com falta de ritmo. E nesses primeiros 4 jogos do Bahia, garanto para você, opinião minha, que eu me empolguei mais com a base, tá? Claro que não é a base que vai jogar o tempo inteiro, é os titulares. Mas ontem, quando os meninos da base entraram no jogo com o Barcelona, porra, teve mais correria. Teve mais correria ou não teve? Teve, gente, claro que teve. Mas, enfim, o Bahia venceu por 5-1. Tá de parabéns o Bahia, favoritaço ao título do Campeonato Baiano, tá? Em relação ao Rogério Ceni tem razão, né? Mas é bom a gente ver essa galera que se acostumou a fazer a sua carreira no eixo Rio-São Paulo, sei lá, Rio Grande do Sul, Minas, uma galera lá do Sudeste, né? E do Rio Grande do Sul. É bom a gente ver essa galera chorando hoje para que eles entendam como é difícil fazer futebol no Nordeste. Como é difícil. Porque se Rogério tivesse hoje no São Paulo, e o jogo com o Corinthians não fosse na Neoquímica Arena, fosse em Santos, vamos ali para Santos, 2 horinhas de ônibus, a gente chega, 3 horinhas, sei lá, a gente chega daqui a pouco, entendeu? Era muito mais fácil, né? Mas como tá na Bahia agora, tem a passagem de avião, e aí tem o seguinte, talvez antes, se não me engano, o jogo do Bahia agora vai ser na Vila Belmiro contra o Corinthians, né? Então talvez antes a logística do Bahia era ir para a capital São Paulo. Voo direto para São Paulo, hotel em São Paulo, tudo em São Paulo, porque ia jogar na Neoquímica, né? Agora, sendo em Santos, como é que o Bahia vai fazer? Será que o Bahia vai de avião para São Paulo e depois vai pegar um ônibus para ir para Santos? Ou vai direto para Santos agora? Vai mudar o voo ou vai direto para Santos? Como é que é? Querendo ou não, isso gera desgastes. É foda, gente, porque o cronograma de um clube profissional como o Bahia já tem que estar preparado meses antes, pô. As coisas têm que ser feitas meses antes. E para isso os clubes necessitam saber datas corretas, necessitam saber aonde vão jogar, para poder separar hotel, separar voo e tudo mais. Claro que o Rogério tem total razão em reclamar agora da CBF. E a CBF tem que ser um pouco mais organizadinha, né? Apesar de que acho que a CBF está até melhor com essa nova gestão, tá? Aparentemente, com essa nova gestão está até melhor, porque com o Edinaldo era algo terrível. Mas é necessário melhorar ainda mais. A CBF é uma das maiores, digamos assim, confederações de futebol do mundo, gente. Você tirando aí o UEFA, você tirando FIFA, tirando Conmebol, tal, esse pessoal mais gigante, se a gente for ver confederações de países, a CBF, se não for a mais rica, tá ali pau a pau com a Federação Inglesa, pô. A CBF gera muita grana, existe muita importância em cima da CBF, porque, querendo ou não, é a Confederação Brasileira de Futebol. O Brasil ainda é quem fabrica, digamos assim, os melhores jogadores do mundo, gente. Nascem no Brasil os melhores jogadores do mundo. Por mais que a safra atual seja um pouco mais derrubadinha, mas ainda é o Brasil, gente. Ainda é o Brasil. Então a CBF precisa se organizar um pouco mais, tá? Eu sei que o calendário é difícil, são várias competições, tem Copa do Mundo aí e tal, eu entendo. Mas, pô, Rogério tem razão, viu, gente? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer um botão de hypar, hype esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!